mais um pouco voltar para Boston. Agradeço a cada um, sei que é difícil durante a semana as pessoas virem na igreja e agradeço o seu esforço de fazer isso. Quero estar realmente, que a graça de Deus seja conosco para que possamos juntos aprender alguma coisa, que possa transmitindo alguma coisa que seja relevante nas suas vidas, um desafio. Eu sei que está falando com o Fernando hoje que são duas coisas da igreja que menos atrai público, reunião de oração e de missões. E, no entanto, são as coisas mais, são a essência da igreja. Eu creio que oração, sem oração, a igreja sem oração não funciona. Esse óleo, que o Espírito Santo injeta na sua vida para você viver e ter intimidade com Deus. Então, e missões é simplesmente o cumprimento do propósito de Deus, para que nós somos salvos, para que existimos. Então, são os dois, eu creio, os pontos mais difíceis de atrair o público. Então, eu já estou acostumado. Eu estava com o pastor ontem da Assembleia de Deus, a igreja tinha mais de 1000 membros. Então, nós organizamos a reunião, estava muito empolgado, vamos falar de missões, porque nossa igreja quer ouvir missões. Mas quando tivemos a reunião, teve só umas 30 pessoas. Ele ficou, tem uns 12 anos atrás, né? Mas hoje, onde ele está me contando o seu desapontamento, frustração, por ver que a igreja falava tanto de missões, mas quando foi ouvir de missões, para aprender um pouco, então a igreja estava vazia. Então este é o retrato, infelizmente, mas é um conflito espiritual. Então, quando fala em missões, fala no avanço do reino de Deus, e quando fala em oração, fala falar com Deus. Então, se o diabo impede você de entender o plano de Deus e de não conversar com Deus, então ele te colocou por terra, você então está aniquilado, né? No sentido de não tem mais movimento, então fica aquela coisa sem graça, né? E eu, esse tempo no Brasil, eu tenho percebido, eu estou realmente impressionado com o número de igrejas. Eu não sei aqui, eu cheguei há pouco tempo, hoje, né? Mas andando por Vitória, Espírito Santo, andando pelo Rio de Janeiro, e um pouco agora lá na Baixada Santista, eu pude perceber o quantas igrejas tem. Mesmo em Belo Horizonte, eu fiquei impressionado. Eu estava no bairro das Indústrias, né? Não no bairro, lá no onde tem um acampamento, no Contagem. Mas eu fiquei assim, impressionado. Eu dou uma voltinha assim no bairro, é uma igreja perto da outra, atrás do outro. Meu Deus! Então, por isso que eu entendo que não se fala de missões. Na verdade, é até um antagonismo, porque nas igrejas, eu vi que também tem semana de missões, congresso missionário, muito se fala. Eu vi que realmente as nossas igrejas falam-se muito de missões, mas eu creio que mais um tapa-buraco, né? Para dizer que nós estamos fazendo missões. Mas eu estou há 22 anos no campo missionário fora do Brasil. Eu creio que eu sou no movimento dos irmãos, eu sou o missionário mais antigo, o primeiro que saiu fora do Brasil para o mundo inteiro. Então, nesses 22 anos fora do Brasil, eu não vi. Existem 7 missionários somente fora. E o número não aumentou nem diminuiu. Morreu um, saiu outro. O irmão amigo faleceu e entrou o irmão Cláudio Martinoski lá em Portugal. Então, é Cláudio, não é isso? Martinoski. Eu não sei se está certo. É Cláudio. Mas, então, ficou a mesma porcentagem. Em 22 anos, então não aumentou-se o número. E agora, olhando também a realidade brasileira dos irmãos, a gente percebe que são uma geração de missionários, de homens de Deus que estão morrendo, né? E não existe homens de Deus que estão se levantando com autoridade na palavra, com intimidade com Deus e com a visão para continuar ou para trazer algo novo no movimento dos irmãos. Eu não sei se os irmãos perceberam isso. Acha isso? Estou muito forte? Não, está baixo. Estava baixo? Então eu tenho percebido que
existe um vácuo. Eu passo pela reunião de obreiros, algumas reuniões, eu estou visto que, olhando hoje, não existe muitos obreiros nossos, homens, que tenham realmente um ensino bíblico profundo, uma palavra, um desafio, um ministério específico. Não sei se vocês perceberam. Vocês estão no Brasil, devem estar percebendo quando tem que procurar alguém para dar uma mensagem, uma conferência, uma série de estudos, né? Uma mensagem desafiadora de evangelização. Então não existe muito mais. O doutor Jairo, né? O irmão Jairo está com mais de 80 anos, já está o irmão Walter Alexandre, o Jaime Crawford, esses estrangeiros e alguns poucos novos, como o Jaime Smack, o Alexandre, né, do Rio, e também o Marcos. Mas está faltando, está criando um vazio. Eu estou preocupado, eu não sei como os irmãos do Brasil estão, mas eu vejo que há um declínio de homens de Deus, pessoas que você tem gosto de ouvir e você traz multidões, né? É claro que hoje também existe uma competição, né? Se você tem uma banda gosta, ou tiver uma boa cantora, um cantor, ou tiver um pregador bem assim popular, né? Então vocês vão trazer pessoas, e mesmo assim está difícil. Então, gente, eu creio que o desafio é muito grande hoje, não somente falar de missões, mas viver missões. Então, você de falar a primeira parte, eu vou dividir em duas partes, hoje e amanhã. Hoje eu vou falar da minha experiência até Bélgica e Bósnia como igreja. Então amanhã entra na parte mais prática sobre projetos, atividades. E eu creio que ali talvez não vai ter ideias que vocês podem tirar, né? E quem sabe implementar na sua igreja. Porque hoje eu vejo que a igreja, no formato que ela está, ela não vai durar muito tempo. Eu estava há 16 anos atrás, eu estava na Almeias, dando estudo bíblico, dando conferência, né? O Josias Teixeira, eu e o irmão Walter Alexandre. E naquela época eu estava falando, né? O título da minha mensagem foi o que o Brasil é, a Inglaterra, a Europa já foi, e o que a Europa é hoje, o Brasil pode ser. No sentido que o avivamento, né? O pseudo-avivamento que tem no Brasil, hoje a Europa já viveu aqueles grandes avivamentos, 1700, 1800, quando houve conversões, nasceu movimentos, né? E o Brasil está nessa fase, né? O evangelho explodindo. Mas a Europa hoje é um deserto espiritual. A igreja se fechando em tudo quanto é lugar. A Escandinávia, em Portugal nunca teve muitos crentes. Na Espanha também não teve muitos crentes. A Espanha sempre foi inquisidora, né? Na Inquisição, e perseguiu durante séculos os crentes. Mas olhando da Holanda para cima, o Reino Unido, a Alemanha, a Suíça, a Suécia e a Escandinávia, esses países que tinham mais tradição, né, de enviar missionários, hoje está virando um deserto. Então, por causa daquela mensagem, 16 anos atrás, a minha igreja quase que me excomungou, me chamou para dizer que eu estava pregando doutrina nova, de bater palmas, de pastor, de dons. Eu disse, gente, eu só estou dando ideias, mostrando uma realidade da Europa que é possível no Brasil, se nós não abrirmos os olhos. Isso foi há 16 anos atrás. Hoje eu vou andando em igrejas, eu vejo igrejas muito pequenas, igrejas que, se eu pudesse, eu fechava as portas, porque vamos mudar a estratégia, né? Porque hoje o templo, né? O salão não significa que Deus está presente. E nós acostumamos essa ideia de que Deus, né, o templo, a igreja é um salão, a igreja somos nós, e nós podemos nos reunir em qualquer lugar em nome do Senhor. Então nós criamos uma espécie de tradição de que é ali o nosso local. E a igreja hoje, ela funciona só nos domingos, ou nas quartas, nas quintas-feiras, a igreja do salão, e fica a semana inteira aquele negócio vazio. Uma perda de dinheiro, uma perda de espaço, né, que a gente poderia utilizar mais. Depois nós vamos chegar mais. Então eu queria começar com uma pequena, colocar ali os slides, não sei se pode. E eu gosto de começar com, o Marco Aurélio já me viu essa semana, né, Marco Aurélio? Mas o Deus não deixa eu repetir as mesmas coisas. Então, aquele 1 Coríntios 2,9, né?
como está escrito, as coisas que ele não viu, ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o versículo está em 1 Coríntios, inclusive tem mais uns versículos ali, que o apóstolo Paulo, antes desse versículo, ele fala o seguinte, que: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, em 1 Coríntios 1:26, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo que, sobre a nossa vocação, que não foram muitos de nobre nascimento que foram escolhidos, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir, envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E eu vejo nisso a minha conversão. Quando eu falo esse versículo, eu olho para 33 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Eu tinha 17 anos, eu venho, como eu falei no início, de João Ney, uma cidade bem simples, do interior, que só conhece por causa da parada de ônibus. Mas quando eu me converti, também nas igrejas perguntavam: mas de onde você é? Quem são os seus pais? Qual a sua família? Né? Então aquela coisa de procurar saber as origens, né? Se eu vim de alguma família tradicional, de irmãos. Olha, meu pai já morreu quando eu tinha 8 anos, então vocês não conhecem. Minha mãe, ela também vocês não conhecem, ela é católica. Meu pai era chefe de terreiro espírita, e eu venho de João Ney. Então sempre os irmãos perguntavam, eu dizia a mesma coisa, porque mas onde é que você veio, né? Como se eu fosse um extraterrestre, porque eu me converti. Mas na igreja foi assim, quando eu me cheguei, realmente foi um espanto, porque não havia conversões naquela igreja há anos, a igreja de Santo Antônio. E quando eu me converti no meu serviço. Eu trabalhava na Vaga do Rio Doce, hoje é a ArcelorMittal, e eu ouvi do evangelho do Fernando Fábio, lá de Petrópolis, que era de Juiz de Fora, e ele se converteu numa mensagem ao ar livre com o Grupo Elo. Nós até cantamos a música do Grupo Elo agora, né? Calmo, sendo tranquilo. Então, ele se converteu, chegou no serviço falando de Jesus para todo mundo, e eu peguei o negócio. Aí se vai na minha igreja, eu estava em São Torquato naquela época, eu não vou, até que por causa da insistência dele, graças a Deus que ele foi insistente, uma insistência santa, não empurrando, tem que vir, e acabei indo para agradar ele, porque ele é uma boa pessoa, era simpático, então eu vou lá. Aí quando eu fui a primeira vez, eu gostei. Aí comecei toda semana, na época que falava da volta de Jesus, naquela época de 1980, né? Então eu ia todo culto, todas as noites tinha culto, todas as noites a igreja lotada. E Deus começou a falar no meu coração. Comecei a ler todo o Novo Testamento, e aquelas mensagens: eu tenho que aceitar Jesus hoje. Quando vinha um apelo, aí aquela vozinha: não, deixa para o domingo que vem. Aí, deixa para a próxima vez, tem muita gente, tem pouca gente, não tem ninguém, então você vai ficar envergonhado, quem são? Até que um dia, lá no meu serviço, realmente eu estava muito oprimido, eu resolvi então fazer minha decisão. Aí esperei que todo mundo saísse, fosse para o almoço, e a meio-dia eu entrei, fiquei sozinho, vi que não tinha ninguém, que nós almoçávamos no restaurante. Então eu fui lá, fechei a porta do bloco sanitário e fui lá no último toalete, PC, e fechei a porta também, fechei a porta de lá, fechei a porta final, e lá no último à direita, lembro aquele momento mágico, transformador, né? E lá eu fiz a minha entrega a Jesus. Mas eu não fiz a oração, né? Senhor Jesus, eu sou pecador. Diz: olha, se tu és Deus, o Filho de Deus, que transforma a vida do meu amigo Fernando, transforma também a minha vida. Foi essa a minha oração. Porque eu não valho nada, mas se o Senhor tem poder, faça a mesma coisa. E naquele momento, o Espírito Santo entrou no meu coração. E ali eu chorei, e algo que eu não posso explicar, só mesmo quem entregou as vidas a Jesus sabe aquele momento, nesse novo nascimento, né? E ali eu entreguei minha vida a Jesus, ali saí aliviado, né? Acho que Deus colocou aquele banheiro para mostrar assim, aquela figura, né? Que
você vai carregar no banheiro e sair aliviado. Então eu saí aliviado dos meus pecados, dei a descarga, foi tudo para o água abaixo, né? E um novo homem saiu daquele banheiro, daquele toalete, né? Mas foi assim, a minha vida nunca mais foi a mesma. E as pessoas perguntam sempre, mas como é que foi o seu chamado quando faz de missões? Como é que você entendeu que você tinha que ser missionário? Meu chamado, na verdade, foi a minha conversão naquele local. Eu não pedi, minha conversão não foi por a prestação. Foi naquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu dei tudo. E isso é conversão. Hoje se prega o evangelho da salvação, né? Tem que ser salvo, tem que aceitar Jesus como Salvador e Senhor, né? Senhor fica lá no fundinho, né? Salvador e Senhor. Mas eu dei a minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, a partir daquele momento eu já era um missionário, eu já sabia querendo falar de Jesus para as pessoas. E tanto assim que meu amigo aceitou Jesus no mundo, depois meu irmão aceitou Jesus também numa escola técnica. E foi interessante que meu irmão aceitou Jesus num local onde 300 pessoas estavam presentes. Ele estava lá na penúltima fila, e era o terceiro dia da conferência com o irmão José Osvaldo, e 3 dias nenhuma conversa. E no último dia, a única pessoa que aceitou Jesus foi meu irmão. Ele levantou lá da penúltima, tinha chegado atrasado, eu estava atrás dele, e meu irmão foi lá para frente que nem um robô. Não sabia explicar como Deus chamou, trouxe lá na frente. Ele foi a única pessoa naquela conferência em 81. Agora, se eu aceitei dizer de um banheiro, caso tinha medo do público, Deus salvou meu irmão no meio de uma multidão de 300 pessoas e a única pessoa naquele auditório cheio. E assim é a maneira de Deus agir. Então, naquele momento, antes de fazer 18 anos, eu já estava na escola bíblica. Em 8 meses eu tinha pregado, já tinha lido o Novo Testamento todinho, já tinha 2 vezes, eu tinha todos os livros que meus irmãos amigos tinham, eu tinha dado todos os flores da igreja, eu esvaziei as vitrinas da igreja, porque eu queria falar das pessoas de Jesus. Então, aí eu falei assim, eu vou para a escola bíblica, não tem mais jeito, eu não tenho mais como falar. Aí eu falei para a igreja, os irmãos aprovaram, eu fui para Ipatinga, de lá para a escola bíblica Betânia, e lá não andava mais, eu estava atrasado. Então eu vou para São Paulo, telefonei, estava na casa do Celso Castro, naquela época estava trabalhando lá em Ipatinga, Cesita. E aí eu telefonei para São Paulo, no Mogi das Cruzes, e o irmão falou assim, tá, pode vir, já começou, mas não tem problema não. Então com 17 anos, sem ter 2º grau, eu fui para a escola bíblica. E Deus abençoou, porque eu fui o último aluno também naquela escola bíblica. Então tem muitas coisas que eu fui o último, eu fui a exceção. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus trabalha também com exceções à regra, né? Depois eu fiz um curso aqui em Brasília, na Asa Sul, da Wycliffe, que era só para pessoas que tinham 2º grau e faculdade. Eu não tinha nenhum nem outro, né? Eu fiz lá, competi com muitos alunos, 2 meses intensivos e passei com nota boa. Claro, o professor deu um jeitinho, né? Porque é meu amigo, mas Deus trabalha assim. Então, quando foi o meu chamado? Meu chamado foi quando Jesus me chamou para ser dele. Eu não tive nenhuma visão que a Bíblia disse, mas eu tinha aquele versículo, né? Ide por todo mundo, pelo Evangelho a toda a criatura. Então, esses textos para mim eram claros, estava escrito. Meu chamado estava escrito na palavra de Deus. Então, com menos de 8 anos, eu já estava na escola bíblica. E quando eu olho hoje, a minha vida, 33 anos com Jesus, eu posso dizer que, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando eu falei de oração nisso, eu falo de intimidade, não é assim? Porque se você está de mal com a pessoa, você não fala com ela. Você não pode conhecer uma pessoa se você não ama. Você não pode entrar na vida de uma pessoa sem amor, não é assim? Então, quando vocês estão com problema, vocês não falam, então acabou a relação, não entende-se mais. Então, são as coisas que Deus preparou para que os amem. Então Deus tem coisas especiais para aqueles que amam a Deus, que entram na intimidade de Deus. E lá também em Romanos 8, 28, Paulo diz que, sabendo nós que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. E também
a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. E assim vai descobrindo versículos que relacionam amor com intimidade, também com responsabilidade e também com confiança. Então, aqui, como está escrito? Então, está escrito. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que, sabendo nós. Então, é esse conhecimento que é gerado pela intimidade com Deus. Então, se a pessoa não ora, ela não sabe para onde Deus. Porque para orar tem que falar, tem que saber conversar com Deus. Então, por isso que quando eu olhei para trás, quando eu era adolescente, criança, eu gostava de ler revistinha de gibi, do Tio Patinha, do Homem-Aranha, que hoje é filme, né? do Pato Donald, do Professor Pardal, todas essas revistinhas do passado, mas que eu gostava de sonhar com elas. Eu sonhava que um dia eu ia salvar o mundo, que eu ia acabar com o mal, que eu ia ser muito rico. Então hoje olhando também, eu vejo que os meus sonhos de criança, Deus estão se concretizando em Deus. Que a Bíblia diz que agrada do Senhor e fará o quê? Então, faça do Senhor o objeto dos seus prazeres, e Ele te fará conhecer, e Ele dará tudo o que deseja o seu coração. Então, tem coisas que eu nunca imaginava, eu sonhava, desejava, mas não pensava, porque, meu Deus, eu sou pobre, não tenho muito dinheiro, como é que eu vou realizar essas coisas? Mas Deus, quando eu coloquei Deus no primeiro lugar na minha vida, a minha vida começou a mudar. Então, don't add years in your life, add life in your years. Não adicione vidas anos na sua vida, mas adicione vida em seus anos. Eu pensava que eu ia morrer muito cedo, que eu não ia viver nem 25 anos, não sei porquê, mas eu achava que de velho eu ia morrer. Hoje estou com 52 anos, e acho que estou até jovem demais, né, para os meus 52. Mas muita gente fica procurando adicionar anos à sua vida. Não, eu quero ficar assim, eu quero, né, faz aquele esporte, corrida, e quer adicionar anos, quer viver o máximo possível. Mas o mais importante não é amanhã, é o hoje. Então, adicione vida nos teus anos. Como é o seu dia de hoje? Como é que você viveu o seu dia de hoje? Como está sendo o seu dia? Muita gente estão tão preocupadas no amanhã, no seu futuro, que estão investindo tanto lá na frente, que hoje está passando e nem percebeu. Eu tenho que falar para alguns pais, eles estão tão preocupados com o futuro, seus filhos têm que trabalhar, têm que fazer isso, faculdade, e não vivem com seus filhos. E os anos passam, o filho cresce, a filha cresce, e quando viu, já perdeu. Eu estava com um rapaz agora que me trouxe hoje no aeroporto. Ele tem um filho de 11 anos, e ele quer que o filho dele esteja no futebol, jogando futebol. Então o menino tem 11 anos, ele vai no esporte de manhã, vai de tarde, vai de noite. Ontem levou o menino 9 horas da noite para jogar futebol, voltou quase 11 horas. E se para com isso, você vai acabar com o seu filho, tem 11 anos. Não é o esporte mais importante, é o seu filho. Ele vai crescer, vai começar pelos joelhos, depois você quer fazer uma máquina só para sua satisfação de ter na casa um homem que joga futebol. E quantos pais, né, os seus anseios são maiores do que o que o seu filho e sua filha desejam. E às vezes estão tão preocupados com o futuro dos seus filhos que esquecem de viver com eles hoje. Meus amigos, eu tenho 10 rapazes que moram comigo, eu já eduquei mais de 20. Não sou casado, mas eu eduquei muita criança dos outros. Uma coisa eu sei, que ter tempo com eles é o mais importante. Computador, iPad, nada disso vai tirar aquela parte relacional de família. O que eles querem não é que tenha um novo iPod, eles querem ter você ao seu lado. E interessante que esses últimos dias só estou aconselhando casais com os filhos problemáticos, né? E estava lá no Rio, o irmão também foi para mim, presbítero, irmão Walter, meu filho, olha, eu queria que estudasse química. Ele fez química, achou um emprego muito bom, de 7 mil reais, era um começo. Agora, irmão, quer fazer psicologia. Psicologia não vai dar nada. Ele está falando para mim, o que é isso? É um trabalhozinho que não dá nada. Aí assim, estou muito frustrado. Eu falei, estou frustrado, meu filho. Eu falei, irmão, seu filho sabe o que quer. O irmão pode planejar para ele, mas ele sabe o que ele foi criado.
Depois, conversando com o filho, realmente ele sente-se realizado em falar com gente. Esse eu não nasci para estar no laboratório. Então o plano do pai foi que ele fosse um químico para ganhar dinheiro, para ter estabilidade. Mas o plano do filho, eu quero ser um psicólogo, eu quero falar com as pessoas. E a filha queria que fosse uma médica, uma enfermeira. Ai meu Deus, os meus filhos me decepcionaram. Então, gente, às vezes o seu sonho como pai, claro, é dar o melhor. Mas o melhor nem sempre é uma faculdade, nem sempre ser médico, ser biólogo, ser químico. Mas é ser alguém na vida. E não importa quanto vai ganhar. O importante é ser feliz. Então não adicione anos na sua vida. Adicione vida nos seus anos. Que o seu hoje seja importante. Que o seu relacionamento seja importante. Eu estou viajando esse Brasil fora a todo. Não é só para pregar em igrejas. É para se relacionar com pessoas. Relacionar por ver as pessoas. Não tem problema, Deus paga as passagens. Mas o importante é se relacionar. É isso que nós estamos perdendo. Aí estava em São Vicente, irmão, assim, irmão Valde, você vem visitar essas belezas, eu fui lá visitar um monte de irmãs, eu assim, pô, os pastores daqui não fazem mais isso é fora de moda, visitar, ninguém visita. Eles só querem chegar domingo, abrir a igreja, fazer um show. Irmão, ele falou assim, olha, faz muito tempo que eu não vejo ninguém visitar ninguém. As pessoas não visitam porque não tem mais tempo. Ele ficou impressionado que eu fui passar tempo com as velhinhas lá da igreja, com os irmãos. Eu fui visitar cada um, passei o dia inteiro visitando, conversando, tomar um café aqui, fazer uma oração ali, tomar um café na outra parte. Foi uma maratona o dia inteiro para ver o máximo possível de pessoas. Porque relacionamento que conta, gente. Mas vamos continuar então. Então, agora são... Pode passar. Essa aqui não, passa aqui, depois se eu quiser eu dou para vocês. Sobre o que é ser missionário. Mas eu coloquei essa aqui de Bristol, porque eu tive lá. Hoje eu quero falar um pouco de fé, mas vocês vão ver mais ainda. Que ontem, quando eu terminei de fazer uma apresentação na igreja pentecostal, uma irmã disse, Walter, eu nunca imaginava que o seu trabalho fosse tão enorme assim. Eu só vi esse negócio de foto, mas vendo o seu relatório eu percebo que, meu Deus, tem que ter muita fé. A pessoa que quem sustentava o nosso trabalho são os governos. Que governo? Eu não sei nada de governo, só de Deus. Então, eu tenho dois fãs, é Jesus Cristo e também o Josh Miller, né, lá em Bristol. Por isso porque Bristol que é Bristol. Alguém já leu o livro de Josh Miller? A biografia, já ouviu falar. Então, eu aconselho vocês a lerem, porque é um dos nossos irmãos, que começou em 1930, abriu orfanatos na Inglaterra. Eu não sou como ele é melhor do que eu. Eu estou tentando ser alguma coisa, mas ele nunca resolveu compartilhar com ninguém as suas necessidades. Ele queria depender de Deus, Senhor, só contigo. Fez um trato com Deus. E foram milhares de orações respondidas. E construiu aquele orfanato, aqueles prédios que está até hoje. Hoje é um campus universitário. Eu tive lá com os bisnetos, as pessoas dos órfãos de Josh Miller na Inglaterra. Pessoas que foram salvas. O seu bisavô, tataravô, esteve lá no orfanato dele. Então, eu me lembro que o meu tataravô era de lá. Então, pessoas hoje, até hoje, têm resquícios, né, da obra deste homem de Deus que, pela fé, resolveu abrir. E era alemão, ele era um alcoólatra, ele é um homem perdido mesmo. Tem que ver o que Deus fez através deste homem. Pode continuar. Então, é só para mostrar que eu me inspiro também. Então, são 22 anos fora do Brasil. São 8 anos na Bélgica, lá na Europa, e 14 anos hoje na Bósnia, né? Pode continuar. Então, quando eu fui para a Bélgica, a primeira vez, os irmãos, foi uma guerra, né? Foi um descrédito, porque primeiro quando eu fui para a escola bíblica, né, os irmãos acharam que você vai fazer escola bíblica, no nosso movimento não existe isso, se aprende na igreja com os presbíteros, e eu procurando os presbíteros me ensinar. Eu tinha que levar o meu presbítero para fazer evangelização, porque ele não via. Para não citar nomes, eu tinha que carregar os presbíteros, irmãos, vamos lá no morro fazer um folheto, irmãos, porque o irmão é presbítero, eu quero aprender com o irmão. E os irmãos não queriam fazer isso, eu tinha que carregar presbítero para fazer evangelismo. Então, quando eu fui à Europa, mas que isso, irmão? Vai ser turista lá na Europa, descrédito. Lá tem as igrejas, está cheio de igreja, para que vamos lá para a Europa?
teve irmão que muitos anos ficou me chamando, chegou um missionário turista aqui na igreja. Cara de pau, né? Missionário turista. Porque eu ia em Paris, eu ia na Suíça, mas tudo é pertinho, né? Você anda, é igual como você andar metade, a Europa é metade do Brasil. Então é 500 km, 200 km, 300 km, você faz isso aqui em 18 horas. Mas os irmãos achavam que eu fazia turismo. Então, mas quando eu fui só eu tinha $600. Eu estava trabalhando na igreja de São Vicente e decidi deixar a igreja para ir fazer missões. Eu queria ir sem voo para a Europa, porque ela está precisando mesmo. E eu tinha $600, eu tinha pedido ao Senhor $2.000. Se eu preciso de $2.000 para ir para a Europa, com menos de $2.000 não vou. E Deus não deu. Aí Deus tocou meu coração, você tem que ir. Aí só tinha $600. Nem sei hoje como é que eu ganhei $600. Foi alguma coisa que aconteceu lá. Eu não me lembro desse detalhe, só sei que eu tinha $600. Então só deu para. Aí deixei a igreja no domingo, no último domingo de novembro, final de semana. Eu decidi realmente assim, Deus tocou meu coração, você tem que ir. Não houve festa, não houve despedida, não houve aquela pompas, né? Olha, nosso irmão está indo, vamos consagrar o irmão. Nada disso. Na quarta-feira fui na inauguração, irmãos, eu estou indo para a Europa, orem por mim. Pessoal assim meio descrédito, né? Aí eu peguei o ônibus, vim para São Paulo, comprei minha passagem lá eu só sei que era uma agência mormon, né? Mas comprei minha passagem lá com eles e fui. E sobrou $100. Só comprei a passagem de ida. Eu fui com $100 no bolso, em caso de ter que passar a noite no hotel, que era só por dia 2 noites, é $50 por noite. Então, mas claro, eu tinha entrado em contato com os irmãos da Bélgica antes, já estavam se conhecendo, mas não sabia direito. A pessoa que fazia as traduções para mim já tinha ido para outro país. Então, mandei um fax na sexta-feira, estou chegando no domingo, né, às 11 da manhã, no avião no voo de São Paulo. Estou com camisa branca e Bíblia embaixo do braço. Era tudo que eu podia dizer para eles. Nem esperei resposta, porque eu não tinha nem fax. Eu estava em São Paulo, dormi na casa do irmão lá, e não tinha fax. Naquela época, fax é um luxo, né? Há 22 anos atrás. Então eu fui assim, não tinha como responder. Eu fui com a minha passagem de ida, sem plano B, sem plano C, eu fui para a Europa, só confiando que Deus estava me mandando. Eu chorei muito. Chorei muito quando peguei aquele avião, sozinho, com a minha mala. Só pude levar uma mala, cheio de livros e alguns minhas roupas. Nada mais do que isso. E quando o avião subiu ali, eu fiquei chorando, Senhor. É um novo desafio. Nem era medo de chegar na Europa sozinho, mas era, não sei, foi uma tristeza deixar o meu país, saber que talvez não voltaria, porque eu não tinha dinheiro para voltar, né? Não. Então eu fui e chorei. Então minha viagem não foi aquele evento na igreja, né? Nosso missionário está indo. Foi descrédito, as pessoas não acreditaram, não deram apoio, a igreja não deu apoio, só tinha R$120 naquela época da Índia, que foi a única promessa que eu tinha, que até hoje são R$130, e foi a única promessa que eu tive para missões. Vocês podem dizer, isso é loucura. Eu creio que vocês não iriam. Hoje, eu não vou não. Eu quero pelo menos a passagem de volta. Se der errado, eu volto. Mas o irmão André, da missão Portas Abertas, ele diz o seguinte: Deus garante a ida. O retorno é outro problema. Então é o seguinte: Deus manda você ir. E também ide por todo mundo, ide por fazer discípulos. Então a Bíblia não tem ide e voltar, né? Só tem ide, não é assim? Então ide eu fui. E estou indo. O meu prazer é que eu estou indo. Eu já fui essa Europa inteira. Já fui na Austrália, na Índia, na China, na Tailândia. Já fui em metade desse planeta, nos 5 continentes. Estou indo. Sem dinheiro, indo sem comprar. Né? Mas Deus está nos levando. E agora da Bélgica, então, fui para Bósnia. E quando eu saí da Bélgica para a Bósnia, foi aquele dilema: pô, irmão, mas como é que o irmão vai sair da Bélgica? Está dando muito certo, lá a igreja está crescendo, o irmão está fazendo um bom trabalho. Seus irmãos, eu sou solteiro, tem muitos casais na Bélgica, são de cada 4 casamentos, 3 terminam o divórcio. Então eu estava com muitos casais de problemas, e na igreja, inclusive. Eu disse: olha, eu não quero ser o herói morto aqui, eu prefiro ser o covarde vivo. Então, antes de cair em pecado, eu vou sair. E falei com a minha igreja, falei com os presbíteros, mas eles achavam que não era tanto assim. Eu disse: então vocês vão para a Bósnia, para a Bélgica.
que vocês vão lá então evangelizar, tomar conta daqueles casais quebrados. Que na Bélgica é um problema sério. E no Brasil também, quantos casais, né, já estão se casando segunda, terceira vez? Quantas pessoas, gente? Então mexer com casais assim, quebrados, não era o meu forte. Eu estava entrando num caminho muito perigoso. Eu disse: olha, eu prefiro ser um covarde vivo. Ela é morta, eu não quero. Então saí. E hoje eu estou na Bósnia, que eu quis trabalhar com missões. Então pode continuar. É um país da antiga Iugoslávia. Vocês já viram o filme domingo passado, tem uma ideia, né? Eu fui para esse país porque era para trabalhar em equipes internacionais. Então me chamou muito a ideia equipes. O nome da missão era Mission International Teams. Então, para não ficar mais sozinho, exposto aos perigos, né, já que o apóstolo Paulo sempre andava em equipe, né, com Timóteo, com Tito, com Barnabé, com Sila, ele tinha uma equipe. Então, o que eu vou fazer sozinho? Eu falei assim: eu não quero mais sozinho, não. Sozinho não vou. Eu só vim sozinho no Brasil dessa vez porque era muito caro, mas da próxima vez eu vou trazer os bosses comigo. Eu quero que eles sintam, né, o cheiro do Brasil, eles vejam como é que eu estou andando pelo Brasil. Então, é um país dividido. A parte amarela são os católicos da Bósnia, os croatas. Aquela parte meia cinza lá são os sérvios da Bósnia. E a parte verde é os muçulmanos da Bósnia. Então, a Bósnia, com 4 milhões e talvez 600 mil habitantes, não tem 500 crentes. O evangelho chegou a ser 18 anos neste país. Não tem crentes. Eu estive ano passado nas Filipinas, na conferência dos líderes asiáticos e do leste da Ásia Central e Ásia do Sul. Irmãos de Quirguistão, de Tadiquistão, de Azerbaijão, da Turquia, do Líbano, da Líbia, tinha irmãos da Líbia. Esses lugares tinham mais crentes que na Bósnia. Eu falei: meu Deus, mas eu pensei que esses países eram todos fechados, não tem quase crente nenhum. E aqueles irmãos dão relatos dos 2 mil, 5 mil crentes. Olha, 5 mil, 2 mil crentes, para vocês terem ideia que não é 10 mil, 1 milhão de crentes como 30 milhões no Brasil. E eu fui o que dei o menor relatório. Na Bósnia tem nem 500. Eu me senti envergonhado. Mas na Bósnia tem 18 anos. Alguns países, mesmo como o Quirguistão, tem mais de 30 anos que estão tentando implantar o evangelho. Na China tem mais de 150 anos. Tem mais de quase 100 milhões de crentes. Mas na Bósnia é novo. Então, para vocês terem ideia, este país não tem nem quase de 4 milhões, não tem nem 500 crentes. Uma igreja que eu estava em Itaperuna, eles tinham naquela igreja 600 membros, 600 pessoas do livro. Irmão, nessa igreja, Itaperuna tem centenas de igrejas. Eu nunca vi tanta igreja como Itaperuna. Dezenas, centenas não sei, mas dezenas e dezenas tem. Uma igreja tem mais de 500, 600. A Bósnia inteira não dá 500 pessoas. Então eu vou voltar para o Brasil. Os irmãos até hoje não vêm, volta para o Brasil. Vou fazer o quê? Que vou brigar com o crente? Vou pescar no aquário dos outros? Não quero pescar mais no aquário. Eu nunca quis. O versículo que me chamou, tocou o coração, foi aquele que Paulo diz que procurando pregar onde Cristo não for anunciado, para não pregar esforçando este modo para não pregar seu fundamento, onde Cristo não for anunciado, para não pregar seu fundamento alheio. Esta é a visão da igreja. A visão do apóstolo Paulo: eu não quero me esforçar para pregar onde Cristo já foi anunciado. Agora, com toda desculpa, irmãos, às vezes as casas de oração eles querem implantar a casa de oração. Nessa cidade não tem casa de oração, então nós temos que abrir uma casa de oração, como se a casa de oração fosse a solução de todos os problemas da sociedade. Não é. Mas tem lugares assim que os irmãos acham que nós temos que dar porque não tem igreja. Aí eu sei: qual igreja? A igreja dos irmãos. É assim, não é? É assim mesmo, eu sei que é. É porque a nossa igreja tem que estar lá. A gente tem umas 200, umas 5 igrejas, mas tem que ter a nossa, porque é nossa. É a igreja que vai solucionar os problemas. Né? Mas é o que eu tenho percebido. Eu fui uma vez na Índia, os irmãos: não, no Sul não tem igreja. Meu Deus, não é possível que está faltando, com tanto programa de televisão, não tem igreja. Aí não tem igreja dos princípios do irmão, né? Dos irmãos. Pode continuar. E até hoje o irmão falou assim: irmão, como é que a igreja na Bósnia? É da casa de oração, irmão? É dos nossos princípios, irmão? Olha lá, a igreja é de Jesus. Ela tem os princípios bíblicos dos irmãos. Agora o que é dos irmãos, a tradição não tem.
Então, e essa nossa cidade é Zenica, né? Não é Zenica. Zenica com 140 mil, pode continuar habitantes. Então, ali que Deus nos chamou, né? Parece uma cidade muito grande vista do alto, mas ela é pequena, tem 140 mil, acho que menor do que o Taguatinga, né? Tem mais gente aqui do que lá, não é assim? Mas o ano passado, aquele rio que conta a cidade lá, tá vendo? Ele ficou totalmente congelado. O ano passado deu uma tempestade de neve, caiu neve mais de um mês, e ficou a 2 metros de altura, e o rio gelou, 26 graus negativos. Então não deu mesmo para quebrar o gelo, né? Teve que esperar, e ninguém conseguia achar o seu carro também, né? Que 2 metros você tinha que cavar, né, no meio da neve, e não, nem que adianta cavar, né? Então o carro ficou lá na geladeira, como a gente diz, né? Esperando a neve cair. E teve realmente situações que ficou mais de um mês lá na garagem de Deus, né, na neve, esperando ele passar, né? Pode continuar. Então, é uma cidade esportiva, graças a Deus. Eu não sei se Deus está no futebol, Deus está em tudo, né? A Bósnia foi classificada para vir no Brasil. Então, este é o ano do Brasil e na Bósnia. Se vocês querem fazer algo relevante, vão na Bósnia este ano, porque a Bósnia agora é verde, amarelo, azul e branco, né? Verde e amarelo é a cor do Brasil e azul e branco é a cor da Bósnia. Então o país está cheio de bandeiras, só se fala em Brasil. Tenho ouvido notícias de lá que é só dá Brasil na Bósnia. Então é o tempo, gente. Vocês querem fazer uma viagem, fazer uma coisa relevante, vão na Bósnia este ano, né? E se não der, vão em 2015, depois eu falo. Mas nós temos o maior estádio de futebol da Bósnia, em Zenica. Nós temos também agora a FIFA construir um centro de treinamento para a equipe, para a seleção da Bósnia. Então vai ser tudo em Zenica. Todos os grandes jogos são nessa cidade. O pessoal, no último jogo contra a Estônia, a Bósnia, a nossa cidade colocou um telão no estádio, e o estádio teve mais de 7 mil pessoas olhando o telão. Já vi como são fanáticos, né? Não dormiram a noite inteira. Até parece que foi de Deus, por quê? Porque a Sérvia não foi classificada e nem a Croácia, só a Bósnia, né? Então, gente, agora o sérvio que odeia o Bósnia, o croata que odeia o Bósnia, estão obrigando todo mundo a apoiar o Bósnia, porque na seleção tem muçulmano, tem croata, tem sérvio, né? O sérvio da Bósnia, o croata da Bósnia. Então, aquela mistura. O futebol é interessante, ele une pessoas, né? Então vamos orar, né? Não para a Bósnia, que é a Copa do Mundo, deixa o Brasil, né? Mas para vir a Bósnia, pelo menos para se classificar lá para as finais. Que aí nós vamos ter mais notoriedade na Bósnia. Eu sou brasileiro, agora todo mundo sabe que eu sou brasileiro, né? Mas vamos ganhar essa Copa. Mas vamos trazer os bósnios para o Brasil. Então estou com um projeto já. Temos a jovem Paula na Bósnia, no Brasil, que ela é professora. Então já estou preparando a tarefa para ela para começar a dar aulas de português para os bósnios. Para o pessoal nosso, para traduzir eventualmente para os jogadores e também para os jogadores que queiram aprender português, né? E assim uma oportunidade de evangelizar e penetrar naquela camada da sociedade bósnia, né? E quem sabe a gente vem também com os ministros no avião, né? Vamos lá, os ministros conhecem, que sabem que nós somos brasileiros, né? Quem sabe o ministro lá para querer, vamos lá também para me traduzir para o Brasil, né? Eu creio, né? Já estou cancelando minhas viagens, minhas atividades para a gente junto em 2015. Quero estar no Brasil com o povo da Bósnia. Mas eles vão pagar, viu? Nosso povo, pode comer. Então, essa é a nossa comida, as pessoas, mas o que se come lá, né? Arroz, feijão, batatinha, frita, é porco, assado. Porco não, porque são muçulmanos. Mas é o burek. O burek é aquela massa que as mulheres fazem de pastel na mão ainda até hoje. Daí você pega assim, vão fazendo. Então, depois vocês põem na mesa, aí põe batatinha picadinha, põe espinafre, queijo ou então carne moída. Enrola, faz aquele tipo de linguiça e põe para assar no forno e a gente come que está lá embaixo. Então esse é o... Nos vilarejos come-se todo dia, mas é com batatinha porque é o mais barato, é pão e batata. Então come e é alimento que sustenta, né? Eu não sei, o Bósnia, deu no jornal semana passada, que a Bósnia está com 30% da população abaixo do nível de pobreza, que é R$3 por dia. Então 30%, a crise está muito grande. Então essa é a nossa comida do dia a dia. Pode continuar? E claro, irmãos, nós estamos ali para implantar a igreja. Eu quero falar um pouco sobre a nossa igreja. Essa o Fernando que vocês não conhecem porque é nova, tem 4 anos. Essa começou com crianças.
Nós ajudamos a fundar a primeira igreja batista de Zênsia porque era com a missão Pioneiros dos Estados Unidos, que tinha missionado a igreja batista. Mas essa igreja ficou metade, batista e metade de cajuração. Aí formou a missão, achou que tínhamos que sair para deixar a igreja avançar e continuou. Então nós resolvemos implantar uma outra com crianças, que as crianças não quiseram continuar na outra igreja porque muitas delas não tinham mais pessoas para trabalhar com crianças. Então os irmãos deixaram as crianças assim de trás, né? Aí nós pegamos e começamos. Então depois de 2 meses de silêncio, nós decidimos começar então esse trabalho. Então aí as crianças começaram a vir, uma chama a outra, e as crianças que não vinham na igreja. Aí começamos esse trabalho, já tem 4 anos agora em setembro, né? Então é Protestantka Zajednica Zênsia. Então é Comunidade Protestante de Zênsia. Por que não é casa de oração? Porque a igreja batista já tem assim, casa de oração para todos os povos, né? Então não podemos usar mais o nome. Igreja cristã, não usamos a palavra cristã, porque é um conflito étnico-religioso da guerra. Então se você colocar cristão, você entende que é católico, que é ortodoxo. Então não podemos colocar igreja dos irmãos, porque irmão, né? O que é isso, igreja dos irmãos? Aí resolvemos colocar comunidade, porque quando fala igreja também fala do prédio, e o nosso não é prédio religioso, é simplesmente um salão. Então, comunidade protestante. Por quê? Porque os bósnios, há uns 150 anos atrás, os protestantes tinham uma igreja em Sarajevo, e o povo bósnio se lembrava muito bem daquela comunidade em Sarajevo. Então resolvemos fazer comunidade protestante de Zênsia. E é uma igreja que está ali crescendo pouco a pouco, é uma das maiores igrejas da Bósnia, com 40 pessoas, são mais que grandes assim, 40 pessoas, né? Mas eu gosto de encorajar os nossos membros. Gente, olha, não tem problema que nós estamos hoje, tem muita gente aqui, mas a nossa igreja é uma das maiores. A nossa igreja tem muita criança, obrigado por essas crianças, porque quase numa igreja da Bósnia tem criança. Vocês que são preciosos. Nós temos adolescentes. Eu falo, gente, obrigados adolescentes, porque você está aqui, você é especial. Não tem adolescente em outras igrejas. Então, aí o pessoal, é mesmo, irmão. Então esse motivo, porque é verdade. Eu não gosto, assim, eu faço sempre Senhor Jesus, eu não gosto de comparar, sabe? Mas na verdade nós somos, né? Então, mas eu falo assim, obrigado, Senhor. Obrigado, porque é uma igreja, pode continuar, de jovens, adolescentes, de pobres. Não temos muitos ricos, é um salão bonito. Eu gosto de coisa bonita, né? Porque é gostoso, né? Está num ambiente agradável. Aqui eu vejo que a cor combina um pouco branco com amarelo, as flores, é bem agradável assim, né? Mas eu falei um pouquinho melhor ainda. Esse não. Mas olha, tá bem, porque eu fui em igrejas, irmãos, que dá dó, viu? As paredes caíram, caem no reboco já. Uma igreja está querendo dentro, só irmãos, eu tive que chamar a atenção. Desculpa, mas nas suas casas vocês não teriam deixar o teto da sala de estar cair, né? Então na casa de Deus tudo é permitido. Como é que é esse tipo de coisa? Olha, ó, aí eu não tenho igreja, ó, a parede está aqui, ó. Então, será que ninguém tem tempo para arrumar uma parede, comprar uma tinta para pintar? Então nós temos que fazer coisa bonita. Vocês sabem que pobre, ele gosta de coisa chique, é assim? Mas é, gente. Por que essas novelas da Globo dão resultado? Porque é coisa chique, é madame, é governando, né? Então quanto mais chique, mais público. Porque o povo está cansado de ver sujeira, de ver pobreza na sua casa, naquela favela. Então ele quer um lugar assim que é gostoso, agradável. Não tem que fazer uma igreja luxuosa, mas agradável, acessível a todo mundo. Então eu vou nos casas de oração, quer dizer, dá dó. Eu fico deprimido, porque é coisa assim. E os irmãos têm dinheiro, não é por falta de dinheiro, é falta de vergonha, de amor pela coisa de Deus. E eu falei para eles, não estou falando para vocês aqui não, falei para eles, porque tem que ter ordem. Os bancos do século passado, gente, as pessoas não sentam naqueles bancos, né? Bom, não vou criticar, chega. Mas eu vim trazer ideias para vocês, né? Estou trazendo ideias. Para fazer bonito tem que fazer melhor. Deus merece o melhor, não é assim? O apóstolo Paulo disse a Tito, torna-se pessoalmente o que? Padrão de boas obras. Nós como igreja, nós temos que estabelecer o padrão.
E depois, no final da sua carta, e Paulo diz ainda a Tito, que sejam solícitos na prática de boas obras. E no final ele diz, ensina-os a distinguir-se nas práticas de boas obras em favor dos necessitados, para que não se tornem o quê? Infrutíferos. Então, padrão, ensina a distinguir-se. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós temos que fazer o melhor para Deus, com qualidade, com excelência, bonito, porque Deus merece o melhor. As pessoas têm que ver que nós estamos colocando um padrão, né? Então, o cristiano lá em cima, que está traduzindo aquele de careca de camiseta, ele é um catador de lixo. Quando ele foi refugiado, fugiu para a Alemanha durante a guerra, na Bósnia, o nome dele era Islã. Então, Islã, crente, não dá certo. Então, ele aceitou Jesus e resolveu realmente mudar o nome. Então, Islã não dá certo, ele resolveu fazer o quê? Já que eu sou cristão, então vou se chamar cristiano. Então, ele mudou o nome no papel e tudo, chegou na Bósnia, quando voltou, a família inteira rejeitou. Aqui você não tem lugar, desprezado, não precisa nem falar, e sobrou só um barraquinho. As irmãs e o irmão têm casas grandes e bonitas, e ficou com o depósito lá da casa, né? De madeira e barraco. E hoje, claro, construiu um pouquinho, ficou 10 anos sem eletricidade. E nem água tem até hoje. Não toma banho direito. Então, minha irmã, de vez em quando, ela toma banho na casa dela, mas ela nem está acostumada a tomar banho. Então, ela luta para fazer, olha, pode tomar banho, fica à vontade, né? Ela não quer. Então, de tantos anos, tanto tempo que acostumasse a tomar banho, fica assim, sem jeito. Como é que é a água, né? E ele, então eles levam a água. Eu vou lá, tem água assim nas garrafas, né? Então eles deixam esquentar no sol no verão para não gastar eletricidade e se lava por algum tempo. Mas ele prega muito bem. Hoje está pregando um evangelho na igreja, e traduz e fala alemão perfeitamente, e também fala inglês, e agora quer falar português. Mas nós ajudamos a comprar uma motocicleta com um trailer atrás. Então ele vai catando lixo para fazer reciclagem. É desonroso? Não. Ele está trabalhando. Um dia minha irmã disse, mas Walter, eu vi a mulher dentro do container catando lixo. Eu fiquei sem graça. Eu disse, bem, eu trabalho Deus. Se eu pudesse oferecer alguma alternativa melhor, mas não posso, temos tantos outros. Mas ele faz parte da nossa comunidade, pode continuar. E prega, ele dá estudo não, ele faz tradução. E aqui temos brasileiros. Deus tem nos feito tantas coisas, mas que na pós nós usamos, Deus tem usado nosso trabalho como uma plataforma para evangelizar, para que venham brasileiros em busca do Eldorado, né? Diz que vão para a Europa, né? Para jogar no Manchester, no Barcelona, no Real Madrid. Aí quando ele chega, estão lá na Bósnia. Mas tadinho, chegar aqui, eu tinha um que eu tive no Rio agora com ele, o Júnior, né? De cabeça listrada, ele falou assim. Quando ele chegou assim, eu falei assim, não, irmão, agora nós vamos ser campeão. Sim, Júlio, você não está no Brasil, você está na Bósnia. Mas aí depois que ele viu que a realidade era diferente, então ele para explorar, né, o Jackson, ontem que a esposa finalmente foi para a Colômbia juntar-se a ele. Ele ficou 5 anos na Bósnia, passando dificuldade. Eu e minha irmã, nós alimentamos ele mais de 3 anos, a esposa com os 2 filhos. E não tinha, o governo, o clube agarrou o passaporte dele, não pagava os salários. Ele colocou o clube na FIFA, na justiça, ganhou, só que não resolveu ainda. Mas então agora ele colocou a semana passada nos jornais da Colômbia, tem entrevistado o ministro da Educação, do Esporte e da Justiça. E saiu no mundo inteiro, pelo menos na Colômbia e na Bósnia, que o Jackson foi escravo na Bósnia. E os jornais da Bósnia pegaram e transformaram isso ainda pior ainda. Falaram assim, não, mas ele estava aqui na Bósnia, ele ficou 5 anos sem comer, passando fome, era um escravo. Ah, gente, para um país que foi classificado para a Copa do Mundo, nos jornais do país inteiro, é uma vergonha. Então, eu já tenho oração para Deus, para ter uma solução para mandar a Sandra embora, porque estavam colocando em risco a vida dela e a nossa. Porque nós que temos sustentado eles durante esses anos, eles moram no nosso apartamento, com o nosso nome de tudo. Então, graças a Deus, o Senhor na sexta-feira passada ouviu as orações dos irmãos e ela ganhou a passagem do Comitê Olímpico da Colômbia. E segunda-feira, já domingo à tarde, estava na Bósnia, segunda foi para a Áustria, e ontem
foi para a Colômbia e já está bem. É um problema menos por nós. Mas eles se converteram na dose. Mais de 8 brasileiros, um argentino, um colombiano, vieram todos em busca de jogar bem e encontrar Jesus. E o Júnior hoje prega o Evangelho. Ele teve em Portugal, tinha mais de 35 jogadores na casa dele, fazendo atletas por Cristo. É um homem de Deus. Eu tive a semana passada com ele no Rio. É um homem de Deus. Ele fala mesmo no Facebook, dá aquela mensagem bem grande, né? Jesus é outra pessoa, é um Salvador. Eu estou perdendo Jesus, mas não perdi a ti. Então ele dá testemunho todos os dias. Por isso que eu acho que os clubes não gostam. Ele estava no Bragantino, jogou na Bahia, jogou em Portugal, jogou no Rio, agora vai para São Paulo essa semana, porque ele tem um testemunho. E eu fico contente por esses meus filhos na fé, que estão fazendo, estão levando o Evangelho dos jogadores e estão indo para o mundo inteiro. Isso é trágico do Evangelho. Miguel, outro muçulmano, se converteu há pouco tempo, né, em abril, e já queria ser batizado. É um muçulmano que orava 5 vezes por dia, muito fiel. Em dezembro veio na igreja pela primeira vez e queria, falou assim: olha, Valdo, depois do culto, eu gostei muito hoje, mas eu não sei ainda. Aí começou a vir domingo, pediu um livro, daquele livro de Billy Graham, Paz com Deus. Ele leu o livro, depois aí pediu: me dá uma Bíblia. Aí deu o Novo Testamento. Não, eu não quero o Novo Testamento, eu quero uma Bíblia. Aí dei a Bíblia, leu a Bíblia. Depois chegou o dia dizendo: ó, Walter, eu já aceitei Jesus. Aí depois eu quero ser batizado. Agora eu quero ser batizado logo que eu vou para a Áustria trabalhar, então eu não quero assim ser o meu batismo. Aí comprei uma banheirinha no sábado à tarde lá e improvisei. No domingo estava vazia. Quer dizer, porque eu no sábado eu soube fazer as conexões, estava com pressa, né? Foi de noite. Aí tínhamos que encher de água fria mesmo. E assim entrou na banheirinha lá, se batizou e foi contente para a Áustria. E já está animado, né? Pode continuar fazendo o trabalho dele. Então esses são os nossos jovens, a nossa igreja. Então são jovens que pagam preço para serem crentes, porque não tem. Muitos são bastados, né? O pai é muçulmano, a mãe é croata, ou a mãe é sérvia, o pai é católico. Então são esse tipo de público também que nós pegamos, porque estão entre dois mundos. Não sabe se são muçulmanos, não sabe se são católicos, não sabe se são ortodoxos. Então é um grupo assim muito grande de pessoas que nós temos encontrado. Temos o Smith, o nosso mais novo diácono, tem 17 anos, fez agora em setembro, e a Semina, a irmã dele. São pessoas preciosas, desde pequeno estão conosco, desde 6 anos. Ela se converteu, ele se converteu, e os pais se converteram, toda a família batizada. Eles dão testemunho. O tio dela, irmão da mãe, ele terminou a faculdade islâmica e quer ser professor, vai ser professor e pregador muçulmano. Mas eles estão, não importa contigo, o tio já sabe mesmo que eles são crentes, pode continuar. Então, claro que o nosso ministério é focalizado em crianças. E eu digo uma coisa, que quanto a igreja que não tem mais criança, que tem no máximo 20%, tem que acender a luz vermelha. Porque a igreja sem criança é uma igreja sem futuro. Entendeu, gente? Então, criança é muito importante. É o que ajuda a crescer a igreja. Países hoje como a Alemanha, como o Japão, os japoneses não querem mais casar. E deu uma reportagem essa semana: se continuar assim, o Japão vai deixar de existir em mais umas décadas, porque não existe mais produção. E tem que ser a mesma coisa para a igreja. A igreja, quando não tem mais crianças, não é só os filhos dos irmãos, mas crianças. Então, cuidado, porque ela começa a não ter mais futuro. Então, pode continuar. Então, aquele de palhaço lá, por exemplo, é o Mickey, que já está trabalhando, já fez de palhaço, na primeira encenação dele, né? Ele não sabia muito bem, mas o palhaço não precisa, só faz palhaçada, né? Então foi mais fácil. Ele gostou, pode continuar, irmão, do seu trabalho. E esses 3 casais, né? Que é o Med, né? O Maomé com a Medina, o nome dele é Maomé, nós assistimos não mudar, que seja Maomé crente, que Maomé possa se converter, né? Quer dizer que ele já morreu. E hoje ele é cigano e era muçulmano. Então hoje quando chegou lá em casa, lembra dele? Ele ficou mais de 8 anos comigo. Mas ele chegou sem o primeiro ano primário. Terminou o primeiro grau, supletivo o segundo grau. E agora casou, está trabalhando na Montenegro com a esposa, ajudando na cajoação do Montenegro. Lá só tem 150 crentes, não tem nem 500. E
Também o Mário, né, casou-se, ele também cresceu, aceitou Jesus conosco. Nós ajudamos a pagar a escola bíblica dele e hoje ele está implantando igreja no leste da Bósnia e também no Slágia, né, que terminou, que ajudamos também, está muito pobre, ajudamos os pais dele a pagar a faculdade dele e hoje também casou, está morando no sul da Bósnia implantando igreja. Então, já temos resultados. Quando eu fui para Zenica, 14 anos atrás, Deus colocou no meu coração dizendo que não era de Sarajevo, estava cheio de missionários. Eu tirei no coração que é de Zenica, é daquele local que Deus vai enviar missionários para o mundo inteiro. E graças a Deus está começando a se concretizar. Esses 3 casais são frutos do nosso trabalho direto, porque nós que trouxemos eles para Jesus e agora estão em outras igrejas, o mestre está com a cajuração. Mas o importante é que eles estão pregando o Evangelho. Pode continuar. Né? Estão abrindo. Então essa minha irmã, que está desde 2007, ela foi a primeira vez comigo. Eu estive no Brasil em 2006, falando do trabalho na Bósnia e fazendo um apelo, né? Quem quer ir para a Bósnia, vai com crianças, com jovens? Ninguém. No final minha irmã foi, eu vou lá passar umas férias. Olha gente, eu e minha irmã não se damos bem. Era a última pessoa que eu queria ver comigo lá na Bósnia. E ela foi, ficou, aí gostou assim, agora eu volto. Aí voltou para o Brasil, vendeu o apartamento dela e deixou o emprego e foi para a Bósnia. Está lá desde 2007. Nós não se damos muito bem, mas os opostos se combinam, né? Não se atrai que somos irmãos. Mas ela tem a sua parte, eu tenho a minha parte, nós não moramos juntos, porque não dá certo também. Mas ela está lá, faz um trabalho com ciganas, com crianças. Ela não tem sustento hoje. O mês passado não tinha um centavo de oferta no Brasil. Eu até falei, bem, manda uma carta para os seus amigos, porque não está entrando oferta. E ela não recebeu um centavo. Ela faz um trabalho muito grande mesmo, ela trabalha todo dia, vai para a rua, né? E ela trabalha com ciganas, com crianças, com centro, pode continuar. Ela é da Igreja Batista, a Igreja Batista não quis apoiá-la porque ela não foi pela junta, né? E o Rafael da minha igreja Vitória também ficou 1 ano e meio, agora foi em agosto para trabalhar na escola bíblica na Hungria, né? Vai ficar 1 ano lá. E a Paula chegou agora em agosto também. Eu conheci a Paula 10 anos atrás num acampamento em Souza, em Betel, em Campinas, né? E ela naquela época era adolescente, ela veio também para da Bósnia, eu vou também para a Bósnia. Eu disse, mas pô, sou adolescente, né? O Walter é um homem, não sei como é que vai ser, como é que as pessoas vão dizer, meus pais não são crentes. E aí minha irmã veio esse ano do Brasil e foi no Betel, e a Paula estava lá agora como conselheira e resolveu também, agora eu vou. Aí foi por 40 dias, gostou, e no final disse, olha Walter, posso vir? Posso voltar? Sim, pode, Paulo, quando você quiser. Aí eu pensei que ela vinha em setembro, novembro, depois que eu voltasse do Brasil. 24 de agosto ela estava de volta. Não ficou nem 25 dias no Brasil. Ela chegou como relâmpago dos pais, ela chegou, já foi pedindo a ação do emprego, já foi vendendo o carro e foi para a Bósnia, claro, com a permissão da cajuração dos irmãos do Bosque. E eu estive com os pais, domingo, ficaram a tarde inteira comigo, querem ir para a Bósnia. Já viu o pai descrente querer fazer missões também? O filho vai, né? Se o filho vai, eu vou também, mas agora não, mas tem muita. Mas aí minha filha lá, né? E os meus netos, como é que eles vão? É muito frio. E meu filho, o que vai fazer com a faculdade, né? Então a gente inventa uma desculpa. Eu conheço muito crente que quando faz missões, é a única coisa que o pai deseja para o filho é fazer missões. Tem muita gente nas casas de oração, eu não estou mentindo, vocês sabem disso. O que nós queremos, quando está falando no início, né, de querer o melhor para o filho, o melhor para o filho e para a filha não é Deus, não, gente. Vocês já perceberam isso? Olhem para as suas igrejas. Os pais querem faculdade, querem uma posição social, mas Deus não. Deus não é aquilo que a gente quer para o nosso filho, os trabalhos de Deus. Então nós somos muito hipócritas, porque nós dizemos, né, que queremos que Jesus vai vir, né, vem logo o Senhor Jesus. Mas nós não queremos que os nossos filhos sejam missionários. É como se missionário fosse coisa de pobre, né, de desempregado, de analfabeto, de pessoa que não tem nada de fazer na vida, então vai ser missionário. E essa geração dá uma oferta miserável para o missionário, R$300, 500, 600 reais, você pensa que isso é uma oferta. Eu fui em igrejas que não são casa de oração, e vocês levantaram a oferta de, nem vou dizer o valor,
Deu vergonha de dizer, meu Deus, sou de casa de oração, tinha que se passar das nações, porque quando eles falam de missões e o povo todo vai na frente dar uma fé. Não estou dando lição para vocês, mas é uma realidade de nossas igrejas. Uma realidade. Eles honram missões. Nossos missionários são desonrados no nosso meio. Eles vivem só para sobreviver. De igreja em igreja, só para buscar uma oferta para viver, porque não tem. A igreja local não dá o suficiente. É uma falta de fé. Então isso espelha também nossos filhos. Eu quero que os meus rapazes sejam todos missionários, que vão ser missionários, que vão pegar o evangelho, que essa é a melhor coisa. Eu quero diploma para eles, eu estou dando escola para eles, mas eu quero que eles sejam servos de Deus, porque não há algo melhor. Eu digo para vocês, não há algo melhor do que servir a Jesus Cristo. É uma vida com adrenalina, é uma vida com emoção. Deus é o melhor patrão. Não tem desemprego, Ele dá férias remuneradas, Ele paga sempre com gratificação. Eu nunca faltei nada, nunca o salário atrasou. Eu estou muito contente com o meu empresário, com o meu patrão, gente. É o meu patrão. Eu viajo o mundo inteiro. Glória a Deus. O meu patrão paga tudo. Eu estou muito contente. Vocês têm que fazer parte do trabalhar com o meu patrão, porque Ele paga mesmo. Ele te honra, Ele te põe em posição de destaque. Ele te leva nos lugares que você nunca imaginou. Ele te dá férias, Ele te dá consolo. Ele é com você, é um patrão que caminha ao lado do seu funcionário. Melhor patrão que esse. E como eu não quero que meus rapazes sejam missionários? Eu não quero. Eles vão ganhar dinheiro para quê? Eles vão ganhar dinheiro para Jesus. E não falta. Então é isso que eu falo em cada igreja. Anda com Jesus. Então estou terminando. Como a gente começa, continua. Então o Donaldo e Érica também estão na Costa Rica, da Costa Rica conosco, desde 2011. É um casal costarriquenho, né? Que estava no Iêmen, mas houve muita perseguição, está muito perigoso. O ano passado mataram um missionário americano, então estão procurando modificar a situação lá. Então ele veio para a Bósnia para trabalhar conosco. E está sendo uma ajuda para nós, com muita dificuldade ainda, mas eles estão se adaptando. Não tem também um sustento bom, apesar de ser costarriquenhos. Interessante, a Costa Rica tem criado muito missionário. Eu encontrei missionário na Costa Rica lá no Uzbequistão. Um casal muito simpático. Também encontrei missionário na Costa Rica que estão na Tunísia. Eles estavam na Costa Rica, eu estava na Tunísia. É um país pequenininho, gente, mas está enviando missionários. E nós, com esse tamanho de Brasil, a gente não está enviando ele. Pode continuar. Quer dizer, tem missões brasileiras. Então, para terminar, nós temos equipes que vêm do mundo inteiro, né? Cada ano recebemos dezenas de indivíduos, equipes, grupos, alguns dias, semanas ou meses, para serem treinados, aperfeiçoados e trabalhados para melhor servir as suas comunidades. E Deus também tem usado o nosso trabalho para trazer jovens de toda aquela Europa, pode passar, que vem. O meu sonho era evangelizar a Europa, é estar na Europa. Agora Deus me levou para a Bósnia, para lá na Bósnia trazer os europeus para vir, né? Então, da Áustria também, a Áustria parece que tem poucos crentes, menos de 4%. Pode continuar. E franceses, britânicos, este ano, esse aqui é um grupo que veio. Teve 53 jovens em uma semana. Eu pensei que eu ia entrar em colapso. Tá falando com porque 53, eu trabalho com, nós temos 50 crianças, mais 10 rapazes, mais 53 são mais 900, dá almoço, café e janta. E dá trabalho, porque as pessoas lá não é só para fazer festa, é para trabalhar, para fazer alguma coisa. Gente, Deus é fiel. Amém. E Deus tem usado o nosso trabalho de um brasileiro lá na Bósnia para fazer diferença, não só para brasileiros que vão para a Bósnia, mas também de europeus que estão vindo lá conhecer o nosso trabalho, dar um apoio. E nós recebemos pessoas que têm problemas psicológicos, jovens que estão perdidos. O pai manda, olha, vai para o Bálstia na Bósnia que vai dar um jeito de você. Né? Então, pastores, né, que têm seus filhos com problemas psicológicos. Nós tínhamos que abrir um hospital psiquiátrico na Bósnia, porque nós temos muitas pessoas com problemas psicológicos, vocês vão ver amanhã. Mas essa então é uma parte do que nós estamos fazendo na Bósnia. E como Deus tem nos usado, e como Deus tem sido misericordioso. Então amanhã nós vamos continuar com a segunda parte, a parte mais prática, de que maneira nós estamos também fazendo avançar o Evangelho deste país. Mas quando eu olho assim, eu falo assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são aqueles Deus preparou para aqueles que o amam.
Eu não quero voltar para trás, porque nesses 33 anos com Jesus é muita coisa, é muita emoção, Deus tem feito muita coisa. Eu tenho andado ontem em São Vicente, eu tenho ficado assim maravilhado de ver quantos frutos naquele tempo em São Vicente, quantos jovens aceitaram Jesus que são pastores, estão implantando igrejas. Então eu não sou um grande pregador, eu sou um homem que quer andar com Deus e quer levar as pessoas também a caminharem com Deus. É um trabalho de contato pessoal do dia a dia. Vem andar comigo, vamos andar juntos, vamos fazer história juntos, vamos deixar Deus escrever a nossa história. E Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, na minha vida, na sua igreja. Queria estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco dessas loucuras, desses sonhos, e talvez algumas críticas, não aos irmãos, mas algumas ideias, que Deus tem um plano para nós. Vocês não foram salvos só para ir para o céu, vocês estão na terra ainda, e há muito o que fazer, há muito o que fazer. E Deus quer escrever a história da sua vida, e quer aumentar, acrescentar algo que você talvez não imaginou. Então é isso que Deus faz, aquilo que você não imaginou, não pensou, não sonhou, Deus tem reservado, mas é para aqueles que amam a Deus. Então a pergunta: como é que está o meu relacionamento com Deus? Esse que eu estou apaixonado por Jesus, esse que eu estou vendo Jesus na minha vida, sabendo isso, e como está escrito. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você não pode descobrir Deus sem isso. Este livro ainda é atual. É nele que você vai conhecer a Deus, e através dele que você vai ter as orientações de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Sem o nosso Deus e não sem o Jesus, nós queremos agradecer por esse tempo junto aqui hoje à noite, para essa igreja, os irmãos, irmãs, crianças que vieram, Senhor, ouvir esse testemunho, esse relato daquilo que tu tens feito em nossas vidas. Se nós não somos nada, se tu és tudo, Senhor, a ti seja a honra, a glória, Senhor, pois tu és Senhor. Abençoar as nossas mentes, os nossos corações, para experimentar coisas novas de ti, Senhor, para sermos desafiados a um outro nível de conhecimento, de vida contigo, Senhor, de intimidade com Deus, Senhor. Abençoa, Senhor, guarda no retorno dos nossos lares, que amanhã nossos irmãos possam voltar, Senhor, que outros possam vir, Senhor, para serem desafiados a essa tarefa, Senhor, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.